Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aqui no Mercado das Ideias. Nesta segunda-feira temos um convidado super especial, que é o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que foi governador por 3 vezes do estado, não é, governador? 3 vezes. 3 vezes. Devia ser proibido. Senador, e fez um trabalho muito interessante lá no Espírito Santo. Fui prefeito da capital, fui deputado estadual, 8 mandatos, 8 eleições e 8 mandatos exercidos. Praticamente 32 anos de vida pública, então. É, uma longa caminhada. Que bom. E trouxe o governador para a gente poder falar um pouco da situação que a gente está vivendo nos dias de hoje, sobretudo a situação dos estados, né? O último mandato do governador Paulo Artung é um mandato emblemático para quem estuda questões relacionadas à situação fiscal do estado, a melhora de eficiência, né? E, governador, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: como com um estado que passou por uma tragédia muito forte, com derramamento de Mariana, teve queda do produto, o país numa recessão tremenda do período que você foi governador, conseguiu manter as finanças em ordem e conseguir hoje ser um dos únicos estados que tem a maior nota dada pelo Tesouro Nacional? Olha, primeiro dizer que é uma alegria estar com você aqui no Mercado de Ideias, né? Saudar a todos. Eu estive em cargos executivos 3 vezes, né? Primeiro como prefeito da capital, na década de 90, prefeito de Vitória. Depois eu me elegi em 2002 governador, tomei posse em 2003, fiquei 8 anos no governo, fui eleito e reeleito, e depois, em 2014, eu me elegi novamente governador. Então, assim, em momentos diferentes, eu exerci mandatos executivos no país. Em todos os 3 eu fiz ajustes fiscais, né? Assim, cheguei na prefeitura, a conta estava apertada, né? Capacidade de investimento da prefeitura era nulo, uma prefeitura que tem uma boa arrecadação, e ali nós tivemos que fazer um ajuste das contas, né? Quando eu cheguei no governo, em 2003, quando eu tomei posse, nós tivemos que fazer um brutal ajuste das contas públicas do Estado. O Estado estava quebrado e nas mãos do crime organizado. Então, foi uma outra experiência dramática. Deixamos o Estado muito bem em 2010. Quando voltamos em 2015, o Estado estava indo para a desorganização novamente. Então, eu estou dizendo isso por uma constatação minha. Quer dizer, se nesse ciclo de mandatos políticos, mandatos eletivos, em toda oportunidade eu tive que liderar um ajuste fiscal, quer dizer que alguma coisa está errada, né? Então, assim, o que está errado, né? Está errada a apropriação dos bens públicos no nosso país por pequenos grupos de pressão. Então, assim, você tem... Não é culpa só da Constituinte, mas a Constituinte agravou isso sim, né? Você tem máquinas públicas caras e que entregam pouco, né? Normalmente ela arrecada muito e gasta para dentro, né? Quer dizer, ela tinha que arrecadar e, de certa forma, devolver ao conjunto dos contribuintes serviços, né? Não é isso que acontece no Brasil. Então, é quase que uma morte anunciada, né? Assim, as despesas chamadas obrigatórias, elas sobem de elevador, e por mais que você sacrifique a sociedade com uma carga tributária brutal, como nós temos, para um país desenvolvido, a nossa carga tributária é alta demais, pior que é alta e mal distribuída, mas esse é outro assunto. Por mais que você retire da sociedade,
você não consegue dar conta do financiamento dessa máquina pública. Tem uma disfuncionalidade nisso, por isso é que eu sou muito a favor da gente reformar o Estado brasileiro, a máquina pública, fazer uma reforma de RH no setor público. Eu acho que a minha experiência mostra que isso já passou da hora, é extremamente prioritário no Brasil, até para você injetar produtividade no aparato econômico do país. Porque se essa máquina consome 33% no mínimo de tudo que a gente produz, se ela é improdutiva, e é improdutiva, né, as pessoas são promovidas sem avaliação de mérito e assim por diante, se ela é improdutiva, ela acaba sendo uma pedra no pé da economia brasileira, amarrando no pé da economia brasileira para não deixar a economia evoluir na produtividade. E não é à toa que nós estamos com a produtividade paralisada e até tivemos retrocesso em produtividade no Brasil nos últimos anos. Então, assim, a minha experiência é essa, difícil, né? Toda vez que vai fazer um ajuste fiscal tem que conversar muito com a sociedade, convencer as pessoas, e aí vem aquela conversa de sempre, isso aí é coisa de neoliberal, e assim por diante. E eu fui treinando na vida, dizendo, olha, gente, se as contas não estiverem organizadas, não tem como fazer pela sociedade. Depois eu melhorei essa frase e falei assim, só cuida das pessoas quem cuida das contas, né? Como o Rio de Janeiro, do meu lado, nesse último mandato, o Rio de Janeiro quebrou, aí ficou pedagógico. Assim, olha o Rio de Janeiro ali, olha, não consegue fazer nada. É do lado. Né? E o capixaba gosta muito do Rio, as famílias têm muita conexão com o Rio. Então, olha o Rio de Janeiro, virou ali uma pedagogia para a gente explicar o que a gente estava fazendo. Quer dizer, é importante mostrar, esse último mandato, por exemplo, assim, fizemos o ajuste fiscal mais duro de todo o Brasil, segundo avaliações diversas da academia. Quer dizer, conseguimos colocar as contas em ordem, mesmo recebendo as contas indo para desordem e ainda tendo problema de Mariana, tendo problema de uma crise hídrica, tendo problema na indústria de petróleo e gás, que afeta muito o Rio, mas afeta muito o Espírito Santo também. Com toda sorte de dificuldade, nós conseguimos manter durante os 4 anos as contas organizadas, voltamos a ter capacidade com investimento público e assim por diante. Olha que coisa interessante. Nesse último mandato, o Espírito Santo, quando eu tomei posse, estava no 11º lugar no IDEB. No último ano do meu governo, já estava em 1º lugar no IDEB na prova de português e matemática. Quer dizer, governador, você está roubando minhas perguntas. Essa ia ser a terceira. Não, mas aí, ajuste fiscal duro e entrega social na veia. Quer dizer, aquilo que eu falei, só faz pelas pessoas quem tem organização, quem tem contas organizadas. Nós fomos para a menor mortalidade infantil do Brasil, segundo o IBGE. Fomos para a segunda expectativa de vida. Ficamos atrás apenas de Santa Catarina. E mesmo na segurança pública, que você sabe que eu enfrentei uma greve da Polícia Militar, hoje olhando tudo o que aconteceu no Brasil de lá para cá, a gente entende muito o que é essa greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mas, enfim, vamos para frente. Mesmo enfrentando uma greve da Polícia Militar, em 2018, ao entregar ao governo, nós entregamos com menor taxa de homicídio nos últimos 29 anos no nosso Estado. Então, assim, quer dizer, estar do lado do povo, quer dizer, é você manter as contas em ordem. O resto é gogó, é conversa fiada, é populismo, é isso que a gente viu no país durante tantos anos. Quer dizer, ao invés de fazer a coisa certa, faz a fácil, né, que dialoga aí com a demagogia. E o fazer o certo produz resultado. Eu acho que produz resultados efetivos, sociais, produz resultado político. Quer dizer, o respeito e a admiração que eu tenho dos capixabas, né, e dos brasileiros vem justamente dessa disciplina fiscal e dessa capacidade de entregar bons resultados. Desculpe eu atrapalhar suas perguntas.
Relaxa, não, tá excelente. Governador, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é em relação, eu fico imaginando estar na situação, assumir um governo ali, 2014, você não poder fazer demissões pela estabilidade de emprego, você não poder fazer cortes de salários, mesmo com redução de jornada, com a proibição do Supremo Tribunal Federal, e com uma margem muito pequena para fazer cortes, né? Isso que a gente vê na maioria dos estados hoje que estão em situação falimentar, que não tem onde cortar, já cortaram investimento, não sobrou mais nada. Onde o senhor conseguiu cortar? Onde foi o caminho para resolver os problemas? Primeiro, nós suspendemos novas contratações no Estado, né? Então, esse é um fluxo que no setor público é um formulário contínuo, se você deixar, né? Assim, então, nós suspendemos por decreto novas contratações. Segundo, nós suspendemos a correção salarial, né? Tanto a inflacionária quanto o aumento de salário. Então, quer dizer, nós ficamos com um crescimento vegetativo da folha, que não é pouca coisa, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Esse eu não tenho ferramental para chegar nele, mas suspender correção salarial, ajuste salarial, eu podia fazer, fiz. Terceiro, eu contingenciei linearmente 20% de todos os cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração do governador, dos secretários. Então, nós contingenciamos na estrutura do Estado. Quarto, nós fomos em cima de um tipo de trabalhador que tem no Estado brasileiro, que são as designações temporárias. Essas não têm estabilidade. E, normalmente, quando você olha assim, prefeituras, estados, elas são descontroladas. Então, nós fizemos uma reavaliação de necessidades e aí cortamos funções que estavam ali só por interesse político, eleitoral e assim por diante. Quinto, nós fomos em cima da despesa de custeio, que também na máquina pública brasileira, por tudo que a gente conhece, pela nossa tradição, que é muito ruim, ela segundo a expressão de um professor meu no curso de economia, ela é igual unha. Se você não cortar, ela vai ficando grande e crescendo cada vez mais. Isso é o custeio no setor público. Então, assim, a gente montou um programa de controle de custeio muito bem sucedido e tivemos que diminuir ao mínimo os investimentos. Quer dizer, a travessia, o investimento, que é a parte que você vai lá, constrói uma estrada, reforma uma estrada, constrói uma escola nova ou reforma uma escola, amplia um hospital, esse investimento nós tivemos que diminuir para atravessar. E eu sempre disse isso, olha, se a gente não atravessar a crise organizadamente, nós vamos sair muito mal lá na frente. Então, a gente vai sair da crise organizado e vamos ser portador das oportunidades do pós-crise, né? E deu certo, quer dizer, eu estou falando de 4 anos, não estou falando dos 8 anos anteriores, que foi uma outra experiência extremamente complexa, rica, mas eu não vou confundir vocês com as duas, não. Esses últimos 4 anos, quer dizer, nós conseguimos arrumar a casa e terminamos o mandato fazendo investimentos, de novo, relevantes, com recurso próprio. Não é negócio de operação de crédito, transferência da União para o Estado. Com recursos próprios, nós voltamos a investir significativamente, coisa de 11,5% da receita líquida do Estado. Quer dizer, no mandato anterior eu consegui chegar a 16%. Você vê como é que a despesa ela é inflexível na máquina pública brasileira. Com tudo isso que nós fizemos, nós abrimos um espaço de investimento ainda que é muito significativo olhando os outros estados e olhando municípios, mas é muito pouco diante daquilo que a gente precisa devolver para o conjunto da sociedade. Governador, você citou no começo a questão voltada à educação. Você vê que dá para fazer as coisas. Evidentemente, se a gente
se a gente conseguisse ter outras ferramentas, por exemplo, diminuir jornada de trabalho, diminuir proporcional salário num período de crise como esse. Olha, você vê o que o setor privado está fazendo agora. Por que o setor público ele é imune à adversidade? Não faz sentido isso. Isso é coisa do passado, isso é privilégio que não cabe mais na sociedade moderna. Então, assim, mesmo com a caixa de ferramenta limitada que o gestor de prefeituras e de governos estaduais tem, mesmo assim, você consegue. Duas coisas que eu esqueci de te falar do ajuste que nós fizemos. Um é que a gente conseguiu diminuir a despesa da Justiça, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas. Você me pergunta como? Com muito diálogo. Com muito diálogo, né? Foi duro. Uma hora eu te conto pessoalmente. Duro, mas foi feito, né? Então, todo mundo participou do ajuste. Uma coisa importante, todos os estados têm incentivos fiscais. Nós fomos lá e diminuímos em 10% o valor dos incentivos fiscais. Por que isso? Para criar uma noção de que tinha uma crise e que nós íamos dividir o custo da crise com todos, e não simplesmente carregar o suporte da crise num grupo ou dois grupos, né? Então, assim, isso do ponto de vista da lógica de fazer um ajuste fiscal, de fazer uma travessia, que é uma travessia num deserto, isso que nós fizemos no Espírito Santo. É importante que você distribua a carga solidariamente e com engenho, com arte, com muita conversa, com muito diálogo, nós conseguimos fazer isso. Não é fácil, o ideal é que a gente tivesse dispositivos normais. Caiu a receita, contingencia em todos os poderes, mas infelizmente nós não temos esse dispositivo. Eu acho que nós vamos ter aí nos próximos meses e anos aí com as reformas andando no nosso país. Governador, antes de entrar no cenário nacional de reformas, que eu quero falar muito contigo, eu queria ainda falar da experiência do Espírito Santo. O senhor comentou no começo da sua exposição que o Espírito Santo conseguiu sair do 11º lugar do IDEB para o 1º lugar. Como fazer isso numa situação com todas as adversidades? Você colocou taxa de investimento baixa, Brasil numa situação complicada. Assim, primeiro, a gente tem boas experiências educacionais no Brasil. Muitas vezes a gente tem o defeito de só olhar onde está dando errado, né? A gente não consegue abrir nossa janela para olhar o que está dando certo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás da experiência de Sobral, na educação de ensino fundamental e educação infantil. Fui atrás da experiência de Pernambuco, na educação de ensino médio, educação integral em tempo integral. Então, assim, usar a expressão do meu saudoso pai, eu não fui inventar a roda, eu fui procurar colocar a roda para rodar, né? A segunda coisa é o seguinte, assim, o setor público brasileiro ele é caro e ele é campeão do desperdício. Assim, tem que ter clareza disso. Então, assim, nós fizemos dentro da Secretaria de Educação, dentro da Secretaria de Saúde, um belo ajuste nas contas. Então, assim, o que a gente conseguiu? Diminuir o desperdício. Eu não diria que nós acabamos com o desperdício, infelizmente nós estamos longe disso no setor público brasileiro, mas nós conseguimos diminuir o desperdício e colocar o dinheiro do desperdício nesses programas para melhorar a qualidade da educação e a qualidade da contraprestação de serviços de saúde. Quer dizer, essa foi a nossa invenção. Assim, com o mesmo dinheiro, nós fizemos coisas diferentes e coisas muito positivas em tempos áridos, né? Em tempos de vento no peito e não vento nas costas, né? Vento nas costas empurra a gente para frente, vento no peito dificulta a caminhada. Então, em tempos de vento no peito, a gente conseguiu diminuir o desperdício, né? Quer dizer, por exemplo, vou dar o exemplo da Secretaria de Educação. Nós trouxemos a Falcone para dentro da Secretaria de Educação, estudou todos os nossos gastos e aí ajustou a nossa conta. Toda a economia feita era revertida para os próprios projetos da educação. Então, assim, uma operação muito interessante
e mostra assim, que você tem, nesse dinheiro que nós temos nos orçamentos brasileiros, você tem margem para melhorar muito a contraprestação. Com o mesmo dinheiro, você fazer, assim, não só muito mais, né, mas fazer muito melhor o que você faz, qualificando a contraprestação de serviço público. Perfeito. É muito inspirador ver que dá para fazer as coisas. A gente que chega a viver nos dias de hoje, no meio de uma pandemia, com toda a crise política, com pouca esperança, governador. E eu queria perguntar como que você vê as perspectivas, porque até antes da eleição a gente estava até que conseguindo fazer uma série de reformas no Brasil, mesmo durante o governo, principalmente durante o governo Michel Temer, né? Até julho do ano passado, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência, que parecia que o Brasil ia continuar esse rumo das reformas, só que tivemos um segundo semestre perdido no ano passado, e agora chegou a pandemia, e com todas as necessidades de a gente ampliar a nossa proteção social, reformas importantes acabaram saindo do radar da sociedade. Como que você vê essa perspectiva? A gente está num cenário de produtividade baixa, o governo federal não resolveu a situação fiscal e os estados, muitos estados em situação falimentar. Você acha que a gente tem uma perspectiva neste governo? Vamos por partes, como Jack, né? Pergunta longa, né? Pergunta longa. Assim, primeira coisa, assim, eu vou tuitar para você, depois, se quiser, eu aprofundo alguma coisa, né? Nós entramos mal na crise, né? A crise começou do outro lado do mundo, nos deu um tempo em gestão de crise é ativo, é fundamental, e nós não soubemos usar esse tempo. Por outro lado, o país já estava muito frágil, o país foi apanhado pela crise com muitas fragilidades, né? Desemprego acima de 12 milhões de brasileiros e brasileiras, um investimento público e privado muito baixo. No ano passado, o investimento público-privado rodou em 15 alguma coisa, muito baixo para o nosso país. E o país endividado, né? Assim, altamente endividado em comparação com os países do nosso porte, né? Dos países em desenvolvimento. Nós estávamos com 76% como proporção da nossa produção. Então, assim, nós fomos apanhados com fragilidades. Não usamos o tempo que a gente teve a nosso favor. Criamos uma outra fragilidade. Essa é criada agora no episódio da pandemia, quer dizer, que foi a descoordenação, né? Uhum. Quando você olha a magnitude dessa crise, uma crise que ela é sanitária, não tem remédio para ela ainda, não tem vacina, então a estratégia é o distanciamento social, de vários níveis, mas é o distanciamento social, a estratégia de saúde. A estratégia de distanciamento social é desligar, literalmente, é como se pegar uma tomada e desligar a economia. Então, assim, quer dizer, você, num quadro desse, tanto a questão sanitária quanto a questão econômica, obriga o governo a buscar uma coordenação com todos os atores, né? Dialogar, mobilizar, convencer, né? Tudo que nós não estamos fazendo, assim, infelizmente, até agora, pelo menos. Assim, eu sou brasileiro, profissão esperança, então, até agora não estamos fazendo. Assim, quer dizer, o pacote de medidas feito veio muito no bojo dessa desorganização. Então, assim, precisava de um auxílio emergencial para os informais no Brasil. Quer dizer, nós temos uma informalidade alta demais no Brasil, uma coisa que nós precisamos vencer, né? Mas, de qualquer forma, nós temos. Precisava de um auxílio? Claro que precisava, né? Mas tinha que ser uma coisa bem feita, bem desenhada. Não foi. Tem gente que não precisa de dinheiro do governo, recebendo dinheiro do governo. E gente que precisa e não recebendo, né? E gente que precisa não tendo acesso a esse benefício. Então, é desenho de política pública mal feita. É tudo que o Brasil, historicamente, erra a mão e erra feio. Quer dizer, a questão de ajudar os governos subnacionais. Precisa ajudá-los? Precisa. Mas era a maior oportunidade que nós tínhamos de buscar uma contrapartida nessa ajuda. Porque nós sabemos que,
por combustão espontânea, são poucos que lideram os seus estados, os seus municípios na direção certa. Todo mundo se acomoda e tenta empurrar para o sucessor os problemas, né? Então, isso é uma tradição brasileira, nós sabemos disso, infelizmente é assim. Então, nós tínhamos que ter construído uma estrutura de contrapartidas para esse auxílio. Não fizemos. Quer dizer, é caríssimo o que está sendo feito de política para os entes subnacionais e não tem uma contrapartida para preparar o pós-crise. Porque crise passa, sim. Você tem que cuidar do emergencial da crise e ter um olho no pós-crise. Quer dizer, como é que nós vamos sair no pós-crise? Então, assim, você me pergunta, essa trajetória até agora é ruim. A preço de hoje, nós vamos sair nos arrastando, sair de joelhos. Nós precisamos sair de pé dessa crise. Tem como? Claro que tem, né? Precisa de exercício de liderança, precisa de coordenação, precisa parar de briga política o dia inteiro, rede social o dia inteiro. Isso não dá camisa a ninguém, tira a pouca que a gente tem, né? Então, assim, precisa mudar o jogo. Esse é o desafio. O que eu estou fazendo? Eu não sou torcedor nem do Flamengo, nem do Fluminense, sou torcedor do Brasil. Eu quero que o meu país acerte o passo. O que eu estou fazendo? Escrevendo, dando entrevista, fazendo live. Está aqui conosco, conversando batendo, com o pessoal batendo na mesma tecla. Sim, precisa coordenar, precisa articular, sabe? Precisava sentar o Executivo Nacional com o Judiciário, com o Senado, com a Câmara, sentar com os governadores, com os prefeitos importantes. Você tem prefeitos importantíssimos de cidades muito grandes, como São Paulo, né? Maior do que maior assim, em termos da relevância econômica e de população do que muitos estados brasileiros. Então, assim, precisa de uma articulação. O que nós estamos vivendo hoje não tem precedente nas nossas vidas, né? Nas vidas de quem está presente no planeta atualmente. Por isso que todo mundo começou a olhar para trás, olhar para a Segunda Guerra, para a Primeira Guerra, daqui a pouco queriam dar o nome de guerra. Isso aqui não tem nada a ver com guerra, né? Aqui é salvar vidas, salvar emprego, salvar vidas com prioridade, salvar emprego, salvar atividades econômicas é uma outra atividade. Mas é por quê? Porque a magnitude dessa crise, o tamanho dessa crise é tão grande que nós fomos procurar na história, fomos para o que aconteceu em 29 e 30 e assim por diante. O que a gente tira de experiência ao olhar para trás? É que todos esses momentos eles contaram com uma liderança muito forte, com uma coordenação muito forte. Se a gente olhar agora no presente, quando a gente vê um país grande como a Alemanha, que está conseguindo atravessar com qualidade a crise, é o quê? É uma liderança, né? A Angela Merkel, em final de ciclo político, inclusive com doença pessoal, ela cresceu no processo e está liderando, trazendo a oposição para conversar junto. Esses dias eu vi a experiência de Portugal, né? Portugal, 10 milhões de habitantes, né? Pequenininho, né? Quando a gente olha o tamanho, a dimensão do Brasil, a dimensão da China, a dimensão dos Estados Unidos, pequenininho, mas é uma experiência interessante. O gabinete português tem uma reunião semanal com a oposição para explicar o que está acontecendo, qual é a estratégia, como é que vai ser feito e pedir a colaboração e o apoio. Quer dizer, esses são os bons exemplos, né? Não é numa hora dessa você ficar aí com corda esticada, numa brigalhada sem fim, né? E, quer dizer, não só a brigalhada é improdutiva, como ela é o contrário do que nós precisamos. Nós precisamos de união nacional nesse momento para atravessar a crise. Esse grupo de líderes no Brasil obcecado por 2022 estão absolutamente equivocados, né? É uma miragem. Isso 2022 já estava longe, com a pandemia ficou mais distante. Porque o que nós precisamos saber é como é que esse país vai sair dessa crise, né? Que vai passar, né? Vai passar aí, primeiro, por um ciclo que vai enfraquecer, um ciclo da crise.
Eu acho que o mundo inteiro vai aprender a lidar, cada dia nós vamos aprender mais protocolos, né? Como nós já aprendemos muitos, né? Para poder trabalhar, para poder produzir, para poder consumir, para poder se divertir, enfim. Então, assim, nós não estamos bem, mas a minha torcida é que a ficha caia, né? E o país acerte o passo, né? Sempre é tempo para que você mude a direção errada que você está. Por exemplo, a Inglaterra começou errado e mudou. Os Estados Unidos começou errado, mudou, mas de vez em quando flerta com errado de novo. É um negócio meio doido. Mas, enfim, nada impede que um líder veja que está no caminho errado e acerte o passo. E a minha torcida como brasileiro é essa, porque, você imaginar, nós acabamos de sair de uma recessão, 2015, 2016. Saímos de um ciclo muito ruim da política brasileira. Quer dizer, agora já estamos em recessão. Temos que ter cuidado para o país não enveredar numa depressão econômica, né? Então, assim, a minha torcida é essa, mas assim, o meu papel como cidadão é esse que eu estou fazendo, é torcer e dar opiniões, não no sentido de fazer disputa, porque disputa não tem espaço na hora dessa, mas de contribuir para que o país ache o seu caminho. Governador, ainda no aspecto econômico, também queria abordar daqui a pouco o aspecto da liderança. Supondo que a gente resolvesse nossos conflitos, tivéssemos essa sobriedade necessária para esse momento e tivesse um caminho para aprovar 3 reformas, qual que você acha que seria importante, dado que nossa produtividade e a nossa situação fiscal são alarmantes? Olha, eu vou começar por ordem que a pandemia pautou, né? Assim, a pandemia, primeiro, ela mostrou a disfuncionalidade do Estado brasileiro. Estado disfuncional. Olha aqui. O Estado brasileiro cobra impostos de todos os brasileiros, direto ou indiretamente, né? E não conhece os brasileiros, não sabe aonde eles estão. Esse problema de fazer uma política de auxílio emergencial, o primeiro desafio foi o quê? Foi o cadastro, né? Até a Bolsa Família você tem cadastro, bem ou mal, com falhas ou não, né? Mas você tem um CAD único. Para além do CAD único, o Estado brasileiro, ele não sabia onde estavam os brasileiros. Então, assim, Estado caro, Estado disfuncional. Então, qual é a primeira reforma que eu faria? E faria, as pessoas quando pensam na reforma do RH, reforma administrativa, pensam muito pelo lado fiscal. Eu penso muito pelo lado da eficiência, né? Melhorar a contraprestação de serviço no nosso país, aumentar a produtividade da economia brasileira. Então, assim, eu começaria por essa. Está maduro, né? Trazer a sociedade para o debate, né? Está claro agora, inclusive, que o cidadão normal perde emprego, tem que negociar diminuição de salário, tem que aceitar suspensão de vínculo e assim por diante. O setor público brasileiro, não. Tem estabilidade no emprego e não é com ele o que está se passando. Então, assim, eu acho que essa é uma reforma importante. A segunda coisa que eu acho que é fundamental para a gente atrair investimento é melhorar a segurança jurídica no país, melhorar os marcos regulatórios, melhorar as agências reguladoras. Então, assim, vou falar de saneamento, mas vale para tudo. Quer dizer, se a gente tiver um bom marco na área de saneamento e a pandemia escancarou a desigualdade social, a baixa mobilidade social e a falta de água e esgoto na casa dos brasileiros. Então, assim, são milhões sem água tratada, são 100 milhões sem afastamento, coleta e tratamento de esgoto. Quer dizer, você imagina se você destravar esse setor, quantos empregos serão gerados nas obras para fazer rede coletora de esgoto, rede distribuidora de água, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto.
Quer dizer, é um mundo de emprego. Mas isso vale para todo o setor de infraestrutura do país. Eu estou falando de saneamento, que eu acho que saneamento, de certa forma, a pandemia escancarou o problema de saneamento no país. Então, assim, eu acho que esse é um segundo, inclusive para pensar no pós-crise, para atrair o investimento. Nós vamos precisar dar muitos sinais corretos para que o investidor interno e externo volte a acreditar no país. Essa segunda reforma aí seria pequenas reformas setoriais, né? Por exemplo, aprovar o marco regulatório de saneamento. Que está na boca do gol já, né? Está na boca do gol, né? Mas ninguém entende por que quem segurou a bola na mão aí para que você não vote uma coisa tão importante, tão óbvia como essa. Interesse corporativo, é o que marca a história do país. Quer dizer, os grupos corporativos, eles se apropriam da área pública do nosso país, em detrimento do conjunto da sociedade. A terceira reforma, ela não é fácil, mas ela é necessária, pelo menos para desburocratizar, simplificar e assim por diante, que é a área tributária. Eu acho que a gente devia olhar, sabe, as coisas que poderiam convergir, talvez, numa primeira leva, numa primeira tranche de reforma tributária, modernizando esse sistema, porque ele afugenta o investimento, ele dificulta a vida produtiva no Brasil e é injusto, né? Então, ele tem todas as más qualidades. Eu acho que já tem uma discussão acumulada no país para a gente seguir em frente. Eu acho que tem muita coisa para mexer. Sim, você me pediu 3, eu tô. Não, coloquei 3. Aqui. Porque senão a gente vai ficar até as 8 da noite. Agora. Coloquei aqui rapidamente, mas eu termino dizendo o seguinte: assim, quando veio a pandemia, com tudo que eu já falei, não vou repetir, teve uma discussão. Devemos aumentar o gasto público ou não? Eu acho que ninguém teve dúvida que tinha que aumentar o gasto público, né? Tinha que aumentar o gasto para estruturar melhor o Sistema Único de Saúde, né? Tinha que estruturar políticas para os vulneráveis que iam ficar sem renda no país, né? Então, assim, ninguém teve dúvida disso. Mas eu acho que na hora que o Estado brasileiro entra aí com bilhões, bilhões e bilhões, cria de novo aquela visão ilusória do Estado intervencionista, do Estado empresário que resolve tudo e volta à discussão, né? Assim, é meio oportunista. Não, está vendo? Nós precisamos de um Estado. Quer dizer, que Estado que nós precisamos? Nós precisamos de um Estado efetivo, que nós não temos, né? Esse nós precisamos. Nós vamos modernizar o Estado, nós vamos tirar o Estado da vida analógica que ele tem e trazer para o mundo digital. É isso que nós precisamos. Então, assim, eu acho que assim, a gente precisa ter consciência. Endividamos mais, precisamos ancorar esse endividamento para frente, para não perder a credibilidade, para que o mundo nos olhando e os brasileiros olhando no seu país enxergue solvência nas contas do país, senão a gente derrete, né? A gente tem que ter clareza disso. Derrete enquanto economia, com gravíssimos problemas sociais. Então, eu acho que a tarefa é essa, assim, é ancorar esse endividamento maior para ter credibilidade, não é ancorar para resolvê-lo em 3 meses, em 10 meses. Não, é numa visão temporal, mas ficar claro que nós temos solução para esse endividamento. Essa é a primeira coisa. Segundo, é retomar a agenda modernizadora do país, rapidamente. Assim, se pudesse apelar aos nossos líderes parlamentares, que eles já começassem a votar coisas estruturantes para o país, como, por exemplo, o marco regulatório na área de saneamento. Não quer dizer que o investimento vai vir no outro dia, mas isso aí, do mesmo jeito que você perde, cada passo errado que você dá, você começa a reconquistar cada passinho certo que você vai dando. Eu acho que nós estamos precisando começar uma caminhada de passos certos para que a gente retome a credibilidade, retome a crença dos brasileiros, dos investidores estrangeiros, e isso é muito importante.
Governador, indo para a última parte da nossa entrevista aqui, queria falar um pouco de liderança e democracia com o senhor. A gente vê recentemente, por parte, um impasse institucional, muitas vezes envolvendo o Supremo com o Poder Executivo, Bolsonaro aderindo a um discurso autoritário, muitas vezes participando de manifestações com um fundo autoritário também. Você acredita que a nossa democracia está em risco ou que as nossas instituições só conseguem barrar qualquer possibilidade de um avanço autoritário? Então, vamos de novo por partes, né? Primeiro, eu tenho uma história de não fulanizar os debates, né? Eu acredito nas ideias, eu acredito no campo das ideias. E é nesse campo que eu vou lhe responder. Perfeito. Primeiro, assim, eu acho que nós humanos nos tornamos mais humanos quando descobrimos ou inventamos a política, né? Política é uma ferramenta civilizatória. A política ela permite o homem superar a lei do mais forte, né? Ou seja, a barbárie, e procurar maiorias, até consenso em algumas questões, não é necessário, mas pelo menos ter maioria para conduzir a sociedade, as diversas comunidades. Então, assim, é assim que eu vejo. O homem descobriu a política e depois inventou a democracia. Eu vou numa pessoa que eu gosto dela e que é inspiradora para esse tempo que nós estamos vivendo, que é o Churchill, né? Não é que a democracia seja perfeita, não é perfeita, né? Mas nós humanos não conseguimos inventar nada mais eficiente, né? Precisamos é o pior sistema de todo, com exceção de todos os outros. É isso. Precisamos atualizar as instituições democráticas? Eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Porque o impacto das novas tecnologias na vida humana é brutal. As tecnologias de comunicação e informação, particularmente, mudaram tudo. Mudaram a forma da gente consumir, né? Agora, com a pandemia, acelerou a mudança do modo de trabalhar, né? Mudou tudo. Isso bateu na política e cobra das instituições democráticas uma maior flexibilidade, uma maior agilidade de resposta e assim por diante. Quando eu vi agora na pandemia o parlamento trabalhando em teleconferência, eu falei, olha, aí está uma pista. Dá para ser mais simples, mais efetivo, mais rápido e mais barato para a sociedade. Olha que coisa. Aí quando eu vi a justiça trabalhando em teleconferência, dando resposta em ações complexas que em tempo normal gasta um ano inteiro para responder, né? Sei lá, meses. Então, assim, é disso que se trata. Nós precisamos atualizar as instituições democráticas, assim, mas nada melhor nós inventamos. O Brasil já experimentou regimes de exceção, regimes autoritários. A minha geração foi criada num desses regimes. Não deu nada certo, vamos ser claros, assim, não entregou nada de importante, muito pelo contrário, não resolveu as nossas carências, agravou os nossos problemas. Regime autoritário aí não tem transparência, sabe? Não resolve. Então, assim, esse filme nós já vimos. Eu acho que a gente não vai repetir para filme ruim, filme que deu errado. Então, mas você pergunta, tem ameaças? Tem ameaças, né? Eu acho que tem assim uma espécie de testagem, né? Eu estou usando a linguagem aí da pandemia, testagem. Estão testando a força das instituições. Nós, como sociedade, precisamos fortalecer as instituições democráticas. Não é para elas continuarem ser do jeito que são. É para elas atravessarem essa crise e seguirem um caminho de renovação, de modernização, de atualização, que eu acho que é uma coisa importante. Então, assim, é nosso papel, né? Eu acho que a sociedade está reagindo bem, né? Os manifestos, né, que foram feitos, essa é a minha próxima pergunta. As atitudes que foram tomadas, todo mundo educado, né, sem fazer brigalhada, todo mundo foi colocando uma posição que não precisa ninguém perder a sua visão de mundo, de sociedade, mas mostrou que no Brasil tem uma convergência espetacular
em torno da democracia, né? Então, assim, eu acho que está resolvido? Não está resolvido, porque continuam testando, mas eu acho que a sociedade já sentiu que ela precisa estar mobilizada para defender as instituições democráticas. Não é para não ter crítica à forma que a justiça funciona no país, não é para não ter crítica à forma que o legislativo, tanto um quanto o outro precisam de muitas alterações e nós brasileiros sabemos disso, né? Mas nós também brasileiros sabemos que não existe nada melhor para conviver, para a organização da sociedade e dos governos do que a democracia. Então nós vamos ficar com a democracia e vamos tensionar para a modernização das instituições democráticas. Governador, o senhor citou essa série de manifestos com pessoas de diferentes vertentes assinando o mesmo documento. A gente está vendo cenas inéditas de pessoas que, apesar de não ser do mesmo campo político, estão sentando na mesa para debater com uma maturidade que a gente não via até então. E isso me faz refletir sobre os extremos e a dificuldade de superá-los. Qual que você acha que é o caminho para a gente superar o radicalismo no Brasil? Olha, assim, essa jornada ela tem belos avanços. Essa jornada que eu chamo essa jornada da democratização para cá, né? Tem belíssimas conquistas, né? Você vai citando, você vai percorrendo no tempo e vê que você estabilizou a moeda do país, né? Lá com o real, foi uma conquista importante. Você conseguiu melhorar a distribuição de renda em determinado momento do país, ainda de uma maneira muito tímida, mas foi um passo importante. Você colocou de pé o Sistema Único de Saúde, não é pouca coisa, nós estamos vendo isso, né? Um sistema de saúde universal no país, que tem uma governança tripartite, que supera esse arranjo federativo complexo que nós temos, né? Com os fundos estaduais, os fundos municipais. Então, você tem avanços importantes ao fazer o Fundef no governo Fernando Henrique e depois o Fundeb no governo Lula. Você tem aí hoje uma estrutura de financiamento para a educação básica no país que colocou as crianças dentro da escola. Agora nós precisamos colocar qualidade, que ainda é muito baixa no ensino básico no país. Então, assim, você tem avanços nesse período. Por que eu estou falando isso? Porque esses avanços não têm um dono, né? São vários atores, são vários grupos políticos. De vez em quando um acha que é dono de tudo. Não é, sabe? É uma construção coletiva ali, tem mão de um, mão de outro e assim por diante. Tem avanços, tem problemas graves que nós precisamos resolver ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque da democratização para cá, grupos de pensamento políticos que têm diferença, mas essas diferenças são pequenas, eles fizeram verdadeiros muros, né? Uhum. De distanciamento entre esses grupos, né? Quer dizer, e aí, da democratização para cá, parecia que essa disputa era uma disputa ali, entre não os iguais, mas até os semelhantes, parecidos e assim por diante. A vida recentemente mostrou que não é bem assim, né? Eu acho que isso está sendo muito pedagógico, né? E é bacana que nós estamos vendo que lideranças que não conversavam estão voltando a conversar. Eu acho que devagarzinho outras vão conversando. Eu acho que isso é importante. Civilidade é importante na caminhada democrática. E eu, na vida, sempre achei que melhor do que construir muros é a construção de pontes, né? Porque eu acredito muito no diálogo, né? Eu acho que esse negócio de que a razão só tem lugar na minha posição pessoal, política, do grupo que pensa como eu, isso não é uma boa escola na minha visão. Então, assim, é rico o que nós estamos vivendo e eu acho que a gente vai agora construindo pontes, né? E sair mais forte, até porque você olha no mundo essa coisa de esquerda, direita, centro, esses conceitos eles estão igual aquelas coisas que eram sólidas e desmancharam no ar, né? Você vê
você pega um grupo de esquerda, chega ao poder num país e faz reformas estruturantes, modernizadoras, né? Coloca o capital privado em áreas importantes de trabalho e assim por diante. Grupos de esquerda. Então, assim, quer dizer, o que precisa é saber como é que a gente moderniza o nosso país. O país tem potencial? Na minha visão, eu acho que o país tem um grande potencial. Assim, se pegar 10 países no mundo, nós devemos estar entre os 10 em termos de potencial. O problema nosso é o seguinte: por que a gente não consegue transformar tanto potencial que a gente tem em oportunidades para o nosso povo, para a nossa gente, para os nossos jovens, principalmente, né? Eu acho que é porque a gente tema em fazer as coisas erradas. Eu acho que a gente precisa parar de copiar a coisa errada do mundo e começar a olhar assim, o que deu certo lá na Noruega, com a indústria do petróleo, não sei o que deu certo com a educação lá em Singapura, lá na Coreia do Sul. Olhar as coisas que deram certo, mundo afora, e a gente extrair, não para copiar, mas para adaptar a nossa realidade. Só que a gente tema, né, em fazer a coisa errada. E cada vez que faz, você vê a nova matriz econômica. Quer dizer, era para produzir PIB, pleno emprego, né? Não produziu PIB, não produziu pleno emprego, quer dizer, não produziu crescimento econômico, produziu uma coisa grave que nós vamos gastar anos para pagar, que é essa ampliação de dívida pública no país, né? Com resultado nenhum, né? O que era aquilo? Era uma coisa nova? Era uma inovação? Não. Era a gente repetir o que o Geisel tinha feito lá no meio do regime militar. E você vê que coisa, que repetição, um grupo de esquerda tradicional e um grupo de militares. Era o segundo PND idêntico. Então, assim, aí eu vou lá na música. É o avesso do avesso do avesso. Nós precisamos corrigir isso. Tem jeito? Claro que tem jeito, precisa de lideranças assumirem, conversarem com a população, dar trabalho, né? Você precisa convencer a população das coisas. Às vezes a população ela tem uma visão distorcida da realidade, né? E você precisa explicar, olha, isso aqui não pertence ao prefeito, não pertence ao governador, não pertence ao presidente da República, isso pertence a você, ao cidadão que paga impostos, né? Se a gente fizer uma despesa aqui que não faça sentido, quem vai pagar essa despesa é você, não é o presidente da República, o prefeito, né? Como muitas vezes está na cabeça da população. Se tiver vontade política, faz. Não é vontade política, tem que fazer conta. Tem que ter ciência, tem que ter técnica para ver se você está fazendo a coisa certa. Senão você faz auxílio emergencial para dar dinheiro ao funcionário público, que está com a sua renda garantida, sabe? Então, assim, é esse o nosso desafio, fazer as coisas bem feitas, né? Elaborar políticas públicas que precisam ser bem avaliadas, ver as consequências de cada política pública no país, tudo que a gente, infelizmente, ainda não faz, mas nós vamos passar a fazer. E é isso que vai permitir esse país dar uma virada de boa qualidade, a favor do seu povo e da sua gente. Governador, estamos terminando a entrevista, queria só fazer uma última pergunta. Uma percepção que eu tenho olhando para a minha geração, para o pessoal do lado, é que reacendeu, de certa forma, o interesse com o debate público, né, de participar da vida política, tanto que a gente vê escolas como Renova, que eu faço parte, uma série de movimentos surgindo aí de diferentes vertentes, mas sempre com espírito público, com preparo muito forte. Qual dica você dá para essa nova geração que está entrando agora, né? Quais características você acha que as pessoas têm que ter? Qual que deve ser a forma de comportamento? Bem sincero, assim, dicas. E se você é otimista com essa nova geração que está vindo por aí? Olha, sou absolutamente otimista, né? Antes de sair do governo, o Eduardo Mufarrege me convidou para participar do Renova BR, que é uma escola de formação de lideranças. Não é uma escola de formação de quadros que pensam desse ou daquele jeito, de formação de liderança, né? Ele tem uma posição mais centro-esquerda, que seja uma pessoa de centro-esquerda preparada para debater os temas, para aprofundar na formulação de políticas. Ele é de direita,
que seja uma pessoa de direita preparada. É isso que o Renova BR se propõe, é dar fundamento para que as lideranças tenham preparo para debater as políticas públicas, aprender a trabalhar com evidência, né, com ciência, né? Aprender a falar, conversar, porque o líder tem esse papel, o líder tem que olhar no branco do olho ou no fundo do olho da sociedade, convencer as pessoas das coisas, né? Convencer, motivar, mobilizar, isso é papel de liderança. E muita gente acha que isso tudo a pessoa nasce sabendo, né? Está no DNA. Não tem nada disso, isso é treinamento, né? Eu sei a primeira vez que eu subi num palco num ginásio de esporte lotado, né? Para mim fazer o meu primeiro discurso para tanta gente, né? E tremi igual vara verde, assim, Quantos anos o senhor começou na política? Era no movimento de juventude, eu devia ter uns 17, 18 anos por aí, quer dizer, acho que 17. Então, assim, é treinamento, você vai aprendendo, né? E esse trabalho é um trabalho de formação. Por isso que eu estou no Renova, eu estou em dois movimentos assim cívicos interessantes. Estou no Renova e estou no Todos pela Educação, lá com a Priscila Cruz, né? Que é uma plataforma de tentar disseminar boas práticas na educação brasileira. Então, assim, são duas plataformas interessantes que eu estou participando. A dica que eu posso oferecer aos jovens, quer dizer, primeiro, eu tenho que fazer uma constatação. Assim, nesse tempo de vida pública, uma boa parte eu recebi admiração dos jovens, mas quando eu provocava os jovens para eles entrarem na política, eles não queriam. Queriam ser engenheiros, queriam ser dentistas, médicos, profissionais, empresários, mas não queriam participar da vida pública. Isso mudou de um tempo para cá, é o que você falou. De um tempo para cá, qualquer lugar que eu vou, chego lá em Pernambuco, vou lá, faço uma palestra quando podia ser presencial, né? No final tem um grupinho de jovens querendo conversar e querem discutir participação na vida pública. Isso é uma coisa boa. Então, assim, a primeira coisa que eu quero é estimular mais jovens a participar da vida pública do nosso país, né? Mas eu não gosto desses partidos que estão aí, eu não gosto disso. Também não gosto, né? Como é que a gente faz para mudar? Tem que participar, né? Então, assim, a primeira coisa é essa. Segunda, assim, temos mais 1 minuto e meio por questões técnicas aqui. Acaba antes disso. Segundo, né? Tem que se qualificar para as coisas, né? Assim, para ser deputado, senador, precisa ser PhD, não é isso que eu estou falando. É aprender as coisas para ter um exercício de liderança produtivo, né? Terceira questão é trabalhar com espírito público. Essa coisa das posições diversas em relação aos temas, isso é humano, é da democracia. Mas espírito público não, espírito público deve guiar a nossa ação. Quer dizer, é olhar assim, eu vou fazer essa política pública, para quem vai servir? Quem vai pagar nós já sabemos, né? Para quem vai servir? Então, assim, a dica que eu dou é essa, é buscar uma boa formação, é ler muito, né? Aprender muito com experiência. Eu, por exemplo, gosto muito de história, gosto muito de biografia. Sempre li muita história, muita biografia, sempre aprendi muito, né? Às vezes você pega uma biografia, tem um pedaço ali que é ficção. Problema nenhum. Acaba sendo um treinamento para você refletir sobre problemas do dia a dia. No mais, aí, acho que eu cumpri meu tempo aí. Um abraço a vocês. Parabéns.